Olá, tudo bem? Hoje vamos tratar de um tema um tanto quanto mais, fica mais no campo da curiosidade, porém não é um tema que também não seja importante, né? Vamos falar um pouquinho sobre aspectos históricos, sobre a importância do dólar americano, né? Que é um assunto sempre muito em pauta, né? Por que, que essa moeda é tão forte? Por que, que essa moeda dita determinados aspectos tão importantes dentro do ambiente global, né? As transações comerciais, etc. Por quê? Né? Qual seria, da onde isso começou, da onde isso veio? Então eu acho um ponto interessante para a gente poder estar conversando hoje no Consultoria em Gestão, logo após a vinheta. Muito obrigado a você que comparece pela primeira vez no meu canal. Muito obrigado a você que frequentemente já acompanha o Consultoria em Gestão. Meu nome é Davi Oliveira, eu sou consultor empresarial e vamos tratar hoje um pouco sobre essa questão do dólar, o que é o dólar, por que é tão importante, por que é tão forte, né? Para a gente falar do dólar e da importância dele, a gente precisa remontar alguns anos atrás e voltar ali na época da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os Estados Unidos era o país que estava ali em uma melhor condição financeira, né, em uma melhor condição econômica, né, isso acabou tornando a moeda americana, o dólar, um epicentro para a reconstrução do que viria, né? Reconstrução global, né? Do que você imagina, a Segunda Guerra Mundial, ela deixou uma série de catástrofes mesmo a serem vistas, locais a serem reconstruídos, etc. Então os Estados Unidos, como se encontrava, mesmo com a guerra, e tendo sido um dos protagonistas dessa guerra, né, mesmo ele se encontrando ali, mesmo com tudo isso, em uma posição mais, como é que eu vou dizer, de um ponto de vista econômico, mais estável, então acabou colocando o dólar americano no epicentro do mundo, dentro dessa questão de valor de mercado, né, de valor de moeda, né? Então o dólar acabou se tornando aí essa moeda com esse cunho internacional, né? Ela passou a ser o epicentro econômico do mundo para a reconstrução de tudo que tinha que ser feito naquela época, né? Então o que aconteceu? Ele acabou se tornando uma reserva dominante de mercado para o mundo inteiro, né? E aí o significado disso em termos práticos é o quê? A grandíssima maioria das nações do mundo passaram a usar o dólar americano para poder estar realizando, enfim, suas atividades de mercado, né, suas políticas econômicas, traçando políticas econômicas, tudo baseado dentro desse modelo, do modelo norte-americano aí pós a nossa Segunda Guerra, né? Então aí você tem essa estabilidade americana em termos econômicos, não que não oscile, os Estados Unidos já teve, por exemplo, em 2008 mesmo, o mercado imobiliário quebrou, inclusive comprometeu uma série de outros países, né? Mas isso é outra situação que a gente fala depois. Estados Unidos não quer dizer que ele se mantém desde esse período ali numa situação de estabilidade, de alta estabilidade econômica. Não é isso, mas é o país que menos oscila desde então. Se você comparar com outros aí, ele é o país que menos oscila. E o fato da moeda americana, do dólar americano, ter se colocado nesse epicentro mercantil, né, econômico, desde a época da Segunda Guerra, após Segunda Guerra, isso manteve sempre ali a moeda ali de uma forma muito forte, né? Se tornou a moeda mais viável para negociações entre países, etc., aquela coisa toda, né? Entendeu? Então, os Estados Unidos ele tem essa questão, que é o fator que torna, em primeiro lugar, o dólar muito importante, porque que ele é uma moeda muito forte,
né, é justamente essa estabilidade, ou seja, os Estados Unidos, ele, de maneira geral, ele passa muito bem por períodos de recessão, por períodos de baixa econômica ou de pouco crescimento econômico, ele passa muito melhor do que outros países por essas questões todas, né? E aí aquela coisa, ele tem que se olhar no ponto de vista que é o seguinte, muitos países dependem dele, né, para muitas vezes obter algum sucesso, algum momento de sucesso econômico, né? Muitos países acabam dependendo dele. Então, isso traz essa responsabilidade muito grande. Então, é necessário também que sempre se mantenha ali uma taxa base de juros menor possível, né? Para que essa moeda americana possa estar ali circulando, etc. Então, diferentemente de outros países, por exemplo, que já tem ao longo dos anos, das décadas, um cenário econômico ou político mais volúvel, de mudanças, de inconsistências mais abruptas, né? Os Estados Unidos vai de contramão a isso, e é justamente por isso o fato da moeda ser exatamente assim tão forte. O outro fator também que implica também nessa consistência da moeda americana também vem da diversidade econômica dos Estados Unidos, né? É uma economia muito diversa, né? Além também de possuir instituições de cunho financeiro, de cunho político muito fortes, instituições muito bem sedimentadas ali, que conseguem justamente sobreviver a essas questões de baixa, esses períodos, essas épocas de baixa. Então consegue sobreviver muito bem aí de maneira melhor do que outros países a questões e a crises de recessão, né? Isso também acaba implicando dessa maneira. Então, por que da moeda americana ser tão forte? Justamente por isso. Tudo começou ali, pós-Segunda Guerra. Estados Unidos era o que estava melhor economicamente falando, em termos de política e etc. Então, tornou-se o epicentro do mundo para a reconstrução disso tudo. O fato de ter uma economia mais diversificada do que outros países, o que acaba corroborando aí também com uma economia mais forte, o fato também de ter instituições políticas, instituições financeiras também muito equilibradas, também acaba corroborando para isso, né? Entendeu? E o fato que acabam trazendo para os Estados Unidos da América essa capacidade de ter um cenário político e econômico mais estável ou menos instável do que a maioria dos outros países. Mas aí também vem um ponto muito importante, que é o seguinte: uma moeda forte, uma economia forte, ele também tem um viés, tem o lado contrário da moeda, também acaba trazendo problemas, né? Acaba gerando também ameaças. Uma moeda forte, tão forte também, dentro desse ponto de vista, porque, veja bem, nos Estados Unidos existem outras moedas, por exemplo, franco suíço, você tem a libra esterlina, são todas moedas que têm um valor maior do que o dólar americano, né? Só que o dólar americano, ele é muito mais estável, né? É basicamente como você fazer uma corrida. Você vai fazer um exercício, vai fazer uma corrida. O que é melhor? Você manter uma constância ali de tempo, de velocidade, etc. Ou aquele cara que corre, aí corre muito aqui, de repente para e cansou, aí começa a caminhar, de repente... Entendeu? Então os Estados Unidos, ele seria essa corrida constante, né? Mesmo ele sendo inferior ainda do ponto de vista de valor mesmo a essas outras moedas, assim como eu citei aqui. Mas aí, dentro desse mesmo cenário, os Estados Unidos também sofrem com algumas questões. Por quê? Como já foi dito, tem uma responsabilidade muito grande de ser o epicentro econômico em termos de moeda. Por quê? Porque muitos países vão acabar dependendo de você, entendeu? Para ter sucesso. Então, se você pega outros países do mundo, principalmente países subdesenvolvidos, né, principalmente países terceiro mundo, por exemplo, cara, se eles têm sucesso, muitas vezes esse sucesso está de alguma forma ligado ao dólar americano, de alguma forma ligado à moeda americana. Então, por exemplo, se acontece uma situação e o dólar ele sofre uma baixa por conta de uma recessão, por exemplo,
isso vai, de alguma maneira, implicar negativamente também nesses países. Então, quer dizer, sob o ponto de vista externo aos Estados Unidos, ao país em si, ou seja, está ligado a outros países, os Estados Unidos têm essa questão, ele acaba movimentando essas outras economias, as outras economias de outros países, de vários e vários e vários outros. Então, é um ponto que é um potencial problema, você ser uma economia muito forte, porque se você tem uma baixa, você acaba também prejudicando de alguma forma ali. E por que isso necessariamente implica também e maximiza essa condição de uma ameaça, no caso agora interno para os próprios Estados Unidos? Porque, por exemplo, se você tem uma moeda muito forte internamente dentro do mercado americano, o que acontece? Os produtores eles americanos eles têm uma dificuldade maior de vender mercadorias para o exterior, porque a moeda é muito forte, é mais caro, entendeu? Ele tem que cobrir o custo dele, da produção do produto dele, da produção dele, entendeu? Se ele vende para fora, ele vai vender geralmente para uma economia mais fraca do que a dele, né? Vamos pensar num país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo, um país qualquer, digamos, da América Latina. Então aquilo vai chegar mais fraco, um preço maior para esse país, e aí o produtor americano ele tem essa dificuldade de vender aquilo que ele produz para fora, ou seja, ele tem a dificuldade de exportar o que ele produz para fora, justamente porque para a economia lá de fora, para o outro país lá de fora, aquele valor vai ser muito mais alto, não necessariamente porque o valor é caro daquele produto nos Estados Unidos, mas porque é caro para o outro país que tem uma economia mais delicada, mais sensível, mais em baixa que os Estados Unidos, não tem capital para poder investir em muitas vezes e trazer aquele produto. Então isso é é claro que muitas vezes essa questão ela é transformada de alguma forma, porque exporta-se muito dos Estados Unidos em muitos locais do mundo, mas também não são todos, mas é um ponto de atenção importante, né? E é uma consequência direta do fato, por exemplo, da economia americana, por exemplo, ter uma queda, porque de alguma forma você pensa, se a economia americana e o dólar cai, é bom para países que têm uma economia menos pujante. Só que se o plano econômico daquele país estiver ligado e muito dependente do dólar, ele também vai cair. Não necessariamente vai ser tão positivo assim, ou vai ser necessariamente positivo. O outro ponto também ameaçador, outro ponto ruim, a outra problemática, a relação de se ter uma moeda forte também, é o caso também de, da mesma forma que o produtor tem a dificuldade de exportar o que ele produz, né, ao mesmo tempo as importações de mercadorias também acabam sendo mais baratas para o americano. O americano compra de fora, na maioria das vezes, mais barato, né? Isso para o bolso do americano em si, do contribuinte, não é ruim, mas em termos da economia do país fica ruim, porque isso acaba sendo um fator de geração de déficit comercial para o país de maneira geral, entendeu? Acaba se tornando um fator de déficit comercial quando compra-se, importa-se nos Estados Unidos, ou seja, compra-se de fora, se compra muito mais barato, né? Então isso acaba trazendo um déficit comercial nessa transação de importação, né? Porque aí o país não recebe, né? Não entra ali, não se tem ali uma fonte de receita interessante ali para o país ali, entendeu? E aí acaba causando esse déficit comercial aí, né? E são esses fatores basicamente são o que acaba tornando também, mesmo uma economia forte, uma moeda forte, ela também atravessa por momentos ou por situações que ficam à face dela, que podem causar também uma problemática, um desequilíbrio ali nas contas do país ali de maneira geral. Bom, e era isso que eu queria abordar com vocês, porque esse tema do dólar é um tema sempre muito importante, é um tema que ultimamente anda muito em voga, devido a vários movimentos que se fazem em regimes políticos, quando mudam um regime para o outro, etc., né? Então
também é um tema sempre muito em voga, um tema muito interessante para a gente poder entender. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima com mais outro Consultoria em Gestão.